Eu agradeço pela presença dos professores, professoras, também dos alunos competidores do Campeonato Estadual de Matemática. Eu sou a professora Aline, tenho me comunicado com vocês por e-mail nesses últimos dias, e é uma alegria recebê-los aqui hoje para o nosso primeiro evento presencial. A Engie e a Dom Helder estão de portas abertas para vocês, sejam muito bem-vindos. O Campeonato Estadual de Matemática ele é promovido pela Engie, Escola de Engenharia, com realização do Centro de Simulação e Intercâmbio, o CSI, que é um centro integrado da Engie e da Dom Helder para as atividades extracurriculares. O CEM tem apoio da Escola Superior Dom Helder Câmara, da Revista Eletrônica Dom Total e do Movimento Ecodom. O objetivo desse campeonato é estimular o estudo da matemática por meio de uma atividade lúdica e interessante, porque nós sabemos que a matemática é uma ferramenta necessária para o desenvolvimento de uma nação, não é mesmo? Esperamos que vocês tenham muito sucesso e que também se divirtam durante esse processo. Nós vamos dar início agora ao workshop com os professores treinadores, e neste evento nós procuramos estabelecer uma relação mais próxima com a comissão organizadora, e também orientá-los em relação às próximas fases. Nós teremos aqui hoje 4 momentos. A partir de agora, receberemos as boas-vindas da direção. Depois, nós falaremos sobre as próximas etapas e sobre as avaliações de desempenho. Depois, haverá uma explicação sobre a plataforma, o acesso, login, senha. E, por último, nós vamos esclarecer as possíveis dúvidas. Então, eu peço que vocês anotem todas as dúvidas, os comentários, tudo que vocês quiserem conversar sobre durante o evento. E lá no finalzinho, 10h30, a gente vai estar disponível para resolver todas as questões, tá bem? Porque senão a gente não consegue desenvolver. Então, várias pessoas vão apresentar e eu vou aqui convidá-las a partir desse momento. Então, para dar as boas-vindas, eu convido a pró-reitora de ensino da Engie, Escola de Engenharia e também da Dom Helder, a professora Ana Célia Santos Rocha. Obrigada, professora Aline. Bom dia, pessoal. Olha, que bom dia mais cheio de energia. E é assim que nós vamos caminhar nesse campeonato, né? Vocês são pioneiros nesse campeonato. A Engie está muito feliz com essa participação intensa que nós tivemos. Depois, os professores Plínio e Aline passarão esses números que foram realmente superaram as nossas expectativas. A Engie, né, essa escola de engenharia civil, que hoje conta com o curso de engenharia civil, o curso de ciência da computação, e entraremos também com arquitetura e urbanismo. Então, nós esperamos tê-los aqui como futuros alunos. Em nome do nosso reitor, professor Franklin, que não pôde estar aqui hoje por outros eventos, também está divulgando a Engie em nível nacional, nós damos as boas-vindas a vocês e desejamos uma excelente caminhada. Pessoal, hoje eles vão explicar para vocês as etapas desse processo. Como eu falei, vocês são pioneiros, portanto, dúvidas terão, mas a escola, a Engie montou, né, com o apoio da Dom Helder, toda uma estrutura de apoio para vocês. Apoio, inclusive, tecnológico. Então, se durante a caminhada, a professora Aline depois passa essas informações e prazos, tiverem dúvidas, nós vamos disponibilizar a escola. Então, se vocês quiserem vir para as nossas salas tecnológicas, com laboratórios de informática, com suporte de informática, pessoas, professores ajudando vocês, claro que não ajudando a fazer as questões, mas ajudando a questão tecnológica, estaremos à disposição, tá certo? Vão ser entradas agendadas, ok? Então, se a sua escola, inclusive por uma questão de localização, porque a Engie ela é muito central, é uma localização fácil de se encontrar. Se vocês quiserem vir se encontrar aqui para estudar, estamos à disposição. A professora Aline vai disponibilizar os contatos para que isso seja agendado na parte da tarde, tá certo? Bom, agradeço à professora Aline, né, na equipe organizadora, ao nosso aluno Lindon, ao nosso professor Plínio, aqui presente, ao Diegton, que é o homem das máquinas aí. E também temos outros professores nos bastidores, o professor Fischer e o professor Cláudio, que são os professores de cálculo que estão ajudando aí na montagem dos desafios. No mais, fica aqui as palavras de boas-vindas, né, e que vocês usufruam desses momentos, porque vencer é só apenas um detalhe,
mas participar de todo um processo desse, que está iniciando e que vocês estão participando dessa caminhada, isso não tem preço, gente, não tem preço mesmo. E vocês vão vivenciar aqui já, olha o privilégio de estar no ensino médio, mas já participando aí dos bastidores da universidade, né, do ensino superior. Isso é uma experiência fantástica e tenho certeza que todos os professores de vocês que estão aqui desejam, né, uma caminhada de sucesso para vocês. O nosso agradecimento especial às escolas, seus diretores e seus professores que estão aqui. É com muito carinho que a gente faz a abertura desse Campeonato Estadual de Matemática. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Para darmos continuidade, eu convido o professor Plínio dos Santos para explicar a dinâmica do campeonato ao longo das próximas etapas. Bom dia a todos. Bom, primeiramente, parabéns a todos os professores e alunos que decidiram seguir nessa Olimpíada. Eu acho muito interessante, muito importante vocês participarem dessa competição, dessa Olimpíada, porque eu, como vocês, eu fui aluno de escola pública e eu também participava dessas Olimpíadas que tinha anualmente nas escolas. E eu estava pensando aqui agora há pouco, agora eu estou aqui na frente ajudando a organizar a Olimpíada, e então, quer dizer, eu estou do outro lado, e é interessante isso, né? Saí da escola pública, cursei engenharia, hoje eu sou professor aqui na área de engenharia civil, e eu fico muito contente em trabalhar com vocês de escolas públicas, e eu participo também de um projeto, sou voluntário de um projeto que é o Esquadrão Quero Quero, que também trabalha com as escolas públicas, talvez alguém que deva conhecer, sou professor voluntário lá, então eu acho que é uma retribuição que eu dou assim para as escolas, eu acho muito importante isso, ok? E eu acho que essas Olimpíadas é um pedacinho assim de uma ponte dos alunos para o ensino superior. É muito importante, eu acho que isso motiva os alunos a seguir uma carreira na graduação, ok? No ensino superior. Bom, eu vou explicar aqui as próximas etapas da Olimpíada e, ao final, a gente vai ter um momento para a gente tirar dúvidas, ok? Então, fiquem à vontade para fazerem as perguntas. Ao final, a gente vai estar respondendo as possíveis dúvidas aí, ok? Bom, então, aqui nós temos as etapas, ok? Todas as etapas que acontecem, então, na nossa Olimpíada, ok? Então, desde o lançamento até a inscrição aqui, nós tivemos mais de 5.000 inscritos, né? É um número que surpreendeu a gente, né? Cadê a Aline? A Aline, ela tá à frente dessa Olimpíada e, assim, dá trabalho, mas, ao final, eu tenho certeza que vai ser um grande evento, ok? E, a partir desse número, então, de mais de 5.000 inscritos, nós fomos, então, para a primeira prova de seleção. E aí, algumas escolas, o processo ele ficou por conta de algumas escolas, outras escolas tiveram uma prova que a ENGE ofereceu, ok? Então, de 5.000 inscritos, nós fomos aqui para quase, depois da prova de seleção, então, para quase 2.000 participantes que se classificaram. Okay? Então, observem que nós tivemos uma redução já para mais da metade, né? E essa é a intenção. Nós temos muitos inscritos, e então a gente faz uma espécie de peneiramento, né, para chegar até a competição final aqui. Okay? Bom, então, depois dessa prova de seleção, então, a gente vai para os desafios, que acontecem em agosto. Depois dos desafios, os exercícios de treinamento e, por último, a competição final. Então, eu vou tentar aqui explicar cada etapa dessa aqui, certo? Os desafios eles acontecem em equipe, os exercícios de treinamento também em equipe, e, ao final, nós teremos, então, a dupla que vai para a fase final, que vai competir, ok? Desses 10, dessa equipe de 10, apenas 2 aqui vão para a final, ok? Bom,
que é o desafio, né? A segunda etapa, então, ela é composta por 2 desafios que serão enviados aqui, um no dia 5 de agosto, ok? E outro no dia 19 de agosto, certo? Então, o primeiro desafio, e aqui a todo momento eu falo das datas, fiquem atentos a essas datas, ok? Elas podem mudar, é claro. É claro que a gente tenta manter uma data fixa, mas, assim, caso ocorra algum problema, fiquem atentos à comunicação, mas a intenção é que essa data permaneça, ok? Então, o primeiro desafio ele deve ser submetido entre as 8 da manhã do dia 5 de agosto até as 23h55 do dia 16 de agosto, ok? E o segundo desafio entre as 8 da manhã do dia 19 de agosto até as 23h55 do dia 30. Okay? E é importante que depois o pessoal do TI vai explicar sobre como é feita essa submissão, mas ela é online na nossa plataforma eletrônica. E tomem cuidado, porque se vocês postarem o desafio e finalizarem a tarefa, vocês não podem, não serão aceitos os pedidos aqui de revisão, ok? De correção prévia do desafio também, isso não vai ser aceito, ok? Então, revisem, façam a solução, revisem, vejam se todos da equipe concordam e postem uma versão final que seja aquela versão concreta do desafio, ok? Isso serve para os 2 desafios. Bom, e lá em agosto, né, quando a gente enviar para vocês o desafio, ele vai estar também num template, que nós já temos aí preparado, e a solução deve estar nesse template. Então, esses desafios eles serão enviados em PDF, okay, de preferência. Vocês podem imprimir esse template, escrever a solução nesse template, escanear, enviar o PDF. Se vocês quiserem solucionar no quadro, por exemplo, e tirar fotos, também pode, ok? Desde que colhem as fotos de forma ordenada, ok? Desde que seja legível. É importante, então, que esteja legível a solução. Se enviarem uma solução e, de repente, a gente não conseguir ler o que está escrito, talvez a configuração da câmera não seja ideal, e aí, infelizmente, a gente não consegue corrigir, né? Então, a gente pede para tomarem cuidado aqui com esses arquivos, ok? E o conselho que a gente dá também é escrevam uma metodologia. Então, serão desafios de matemática, né? Qual metodologia eu usei? O que eu fiz aqui? Eu usei uma regra de 3, eu usei uma progressão aritmética, uma semelhança de triângulos. Escrevam aquilo para ajudar na própria correção nossa, certo? Bom, a gente pede que a escola dê suporte para que os alunos consigam resolver, então os professores que estão aqui, para que os alunos consigam resolver esses problemas. Então, se eles precisarem de um laboratório de informática, acesso à biblioteca, por exemplo, ou algum tipo de informação, o desafio consiste em saber o gasto de água da escola, por exemplo. Se possível, tentem fornecer os dados que os alunos precisarem, ok? Então, a gente pede essa colaboração. Bom, e aí o desafio não vai ser nenhum bicho de 7 cabeças, né? Vai ser algo a nível do primeiro, do segundo, terceiro ano aí do ensino médio, né? Algo compatível que vocês consigam resolver, ok? Bom, e esse desafio, isso serve para os professores, ele servirá como uma oportunidade de avaliar o desempenho dos alunos. A professora Aline vai falar sobre o desempenho, como que os professores devem avaliar os alunos. Esse critério de desempenho ele vai servir para selecionar os 2 participantes na competição final. Então, isso aqui é um critério importante, ok? Bom, o envio ele deve ser feito na plataforma eletrônica.
aqui está o site, ok? Depois vocês podem tirar, parece que muitos tiveram algumas dificuldades com a plataforma aqui, depois vocês podem tirar as dúvidas, ok? Bom, as equipes que não postarem qualquer um dos desafios, ou qualquer um daquelas atividades lá que vão vir em setembro, se faltar algum dos desafios, a equipe estará eliminada. Então, tenham atenção para fazer essas tarefas e postarem, ok? Não deixem para a última hora, vocês viram lá qual é o prazo. Ah, deixei para a última hora, minha internet caiu, não consegui postar a tempo. Infelizmente, a equipe estará eliminada. Então, atenção para esses prazos aí, ok? Bom, e essas soluções, esses desafios, eles são desafios muito interessantes de ser resolvidos. E a gente quer pegar os melhores desafios e publicar aí ao final da competição. A gente quer que os alunos apresentem essas soluções. A gente também tem, lá no site da Dom Total, a gente sempre publica alguns artigos interessantes feitos pelos professores, pela equipe de comunicação da Engie e do Helder. Então, a gente quer publicar essas soluções lá também. Okay? Acho que vai ser interessante. E as melhores soluções, elas irão receber alguns brindes, né, certificado de participação e também menção honrosa. Então, fiquem atentos aí. Bom, e o próximo desafio, então, né, a próxima fase serão, então, os exercícios de treinamento, que também é submissão online, ok? Então, no período aqui de 10 de setembro a 23, as equipes receberão, então, exercícios semanais, okay? E esses exercícios, vocês terão um prazo aqui de 7 dias para a solução e submissão lá na plataforma eletrônica, ok? E esses exercícios também eles podem ser resolvidos de forma manual, vocês podem tirar foto, por exemplo. Ah, eu resolvi no quadro. Aí eu vou tirar foto do quadro e vou enviar. Também pode, ok? Desde que esteja legível e, de preferência, salvem em PDF, organizem as fotos para não ficar toda misturada, ok? E, de novo, desses exercícios de treinamento, se faltar algum, a equipe também estará eliminada. Então, atenção para fazerem e submeterem aí no prazo, ok? Que é aqui de 7 dias, a partir de quando vocês receberem lá. Ok? E esse exercício também, a competição final, ela será baseada nesses exercícios. Então, é por isso que chama aqui exercício de treinamento, ok? Então, vai ser baseada o nível de dificuldade, baseado, então, nesses exercícios. Bom, e aí depois, então, nós teremos a seleção da dupla finalista, ok? Então, observem que a etapa final, né, que vocês têm até dia 2/10 para fazer essa seleção dos 2 participantes, ok? E atenção que desses 2 finalistas, imagine só, vocês escolheram 10 participantes para a equipe, ok? Esses 2 finalistas, eles têm que obrigatoriamente ser desses 10 participantes. Ah, eu quero pegar 2 participantes que não são na equipe, né? Quero pegar um participante que não foi inscrito nesses 10. Não pode. As 2 pessoas têm que ser tem que estar entre esses 10 que foram escolhidos, ok? E é importante que o professor treinador, né, ele vai avaliar a todo momento, através da avaliação de desempenho, que a Aline vai explicar, e ele tem autonomia para desclassificar um aluno. Então, se o aluno, por exemplo, não participa, não ajudou nas atividades, ele tem essa autonomia para desclassificar, ok? E a postagem dos nomes da dupla é feita pela escola aqui, via portal eletrônico. Então, fiquem atentos aí ao prazo, ok? Bom, então, e por último, nós teremos a competição final, que será realizada aqui,
Então, observem que essa será uma etapa presencial, vocês estarão aqui na ENGE, nesse mesmo prédio, ok? E os desafios nessa competição final, ela consistirá numa espécie de mata-mata, né? Ou seja, os alunos chegarão aqui e eles irão realizar, então, em tempo real, solução de exercícios, ok? E aí vai ter as etapas lá classificatórias até a gente chegar na dupla campeã, ok? Bom, e aí o resultado ele será divulgado no mesmo dia, certo? E então será realizada aqui então a competição no dia 5 de outubro, ok? Bom, e aí a entrega dos prêmios, ela vai acontecer aqui nessa caminhada ecológica da Ecodom, que acontece no dia 22 de novembro, ok? Bom, então, resumindo tudo isso que eu falei, né, eu falei que de várias datas e às vezes fica confuso, né, são muitas datas. Eu coloquei um calendário ao final da apresentação, então caso tenham dúvidas, a gente pode voltar nesse calendário, mas em resumo a tudo que eu falei, a próxima etapa então será o desafio, ok? 2 desafios, um então aqui no dia 5 de agosto, outro no dia 19, ou seja, vocês terão aí, para cada desafio, cerca de 15 dias para resolver cada um, ok? E aí, após esses desafios, tem aqui a primeira análise de desempenho feita pelos professores treinador, ok? E aqui o prazo, até dia 10/9, ok? Bom, e depois nós temos então os exercícios de treinamento, okay, que serão enviados semanalmente. E aqui também tem a segunda análise de desempenho, que é feita. Então, observem que após essas atividades, né, dos desafios e dos exercícios de treinamento, a gente tem a análise de desempenho, que é justamente para analisar se os alunos todos os alunos da equipe estão participando efetivamente, né, dos desafios, ajudando a solucionar, ok? Que é um critério, então, para escolha da dupla finalista, ok? E a indicação, né, pela equipe pedagógica da dupla representante, ok? Até o dia 2 aqui de outubro. Okay? E a competição final, que é no dia 5 aqui de outubro, e a premiação aqui no dia 22 de novembro, ok? Então, isso em resumo ao que eu falei. Aqui nós temos, então, o nosso calendário, que, como eu falei, fiquem atentos à nossa comunicação, porque pode ser que haja alguma mudança, né? É claro que a gente tenta não mudar, ok? Mas depois a gente pode voltar aqui caso tenham alguma dúvida, ok? Então, fiquem atentos aqui às análises de desempenho, ok? As datas dos desafios, certo? Bom, então, mais uma vez, a próxima etapa, então, será o desafio, que a submissão vai ser online, ok? As duas próximas fases serão, então, online, ok? Submissão online. E a competição final, que será aqui presencial na ENGE, certo? Bom, basicamente serão as próximas fases. Eu creio que são muitas informações, né? Então, talvez seja melhor que, ao final, a gente terá um tempo para tirar dúvidas e talvez seja mais efetivo na parte das dúvidas. Fiquem à vontade para perguntar, ok? Então, agora... Fica aí ainda, Plínio, por favor. Pessoal, vocês querem tirar foto de alguma dessas? Ou vocês já foram tirando? Por exemplo, do resumo. Oi? Vocês tem. Tem. Mas se alguém quiser tirar, a gente volta aqui, né? Oi? Pode. Então tá. Será encaminhada por e-mail. Uma outra questão. Por se tratar de
tudo via tecnológico, gente, às vezes dá problema. Então, uma sugestão, não deixem para mandar no último dia. Coloquem, tem aqui, claro, o cronograma, mas puxem para o cronograma de vocês 2, 3 dias antes. Porque se der problema, dá tempo de vir aqui da escola, né, dá tempo de tirar a dúvida, e aí fica todo mundo bem, tá certo? Então, não deixem para fazer no último dia, porque se der algum problema, para vocês se deslocarem, virem aqui, pode ser um pouco complicado. Acreditamos que não vai ter problema, mas é só uma precaução, porque, afinal de contas, né, esse prêmio... Alguém sabe qual é o prêmio, gente? É extremamente motivador, né? Bacana demais. Então, esse prêmio também vale esse sacrifício de se programar um dia antes, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Sobre a transmissão online. Só um minutinho que a professora Aline vai verificar lá. Por questões tecnológicas, sua pergunta foi ótima, professora. Por questões tecnológicas, a gente estava com um probleminha na transmissão online. Mas o que eu pedi é que fosse gravado, porque, de toda forma, a gente edita e disponibiliza o vídeo na íntegra também, mesmo se não tiverem conseguido fazer a transmissão. Tá certo? Mais alguma pergunta? Tranquilo? Então, tá bom. Agora nós passaremos à professora Aline, que vai explicar essa questão da avaliação do desempenho. Tá certo, gente? Professor Plínio, mais alguma coisa? Só mais uma questão sobre os desafios. Às vezes vocês podem pensar que existe uma única solução para os desafios. Na verdade, não. A gente considera bem o raciocínio de vocês. O importante é que vocês esclareçam a forma que vocês resolveram, mas a gente vai considerar tudo que vocês fizerem, ok? Então, não existe uma única maneira de se resolver os desafios. Então, fiquem à vontade para fazer alguma coisa que, claro, faça algum sentido, ok? Bom, agora eu passo para a Aline. A respeito da transmissão online, nós tivemos um pequeno probleminha técnico, não conseguimos colocar a tempo, mas a gente está gravando e depois a gente vai disponibilizar o link para todos possam acessar, tá bom? Também, nesse sentido, nós estamos preparando já um tutorial de acesso à plataforma para que vocês visualizem ali todos os procedimentos para envio, para submissão, para recebimento de tarefas. E isso principalmente para aqueles que não puderam participar hoje, tá bem? Lembrando aqui, eu não tenho certeza se o Plínio já falou, mas se falou, eu vou reforçar. O prazo para indicação do líder ele foi adiado, era até ontem, mas a gente percebeu que ainda havia muitas dúvidas, por isso nós deixamos até a próxima sexta-feira, mas esse prazo não será adiado novamente, tá bem, pessoal? É muito importante esse nosso contato aqui hoje, para que a gente resolva mesmo as dúvidas e a gente possa seguir mantendo o nosso cronograma, o nosso calendário. Pode continuar nessa mesma apresentação, por favor? Essa aí mesmo, obrigada. Aqui eu deixo os contatos da nossa comissão organizadora. Isso aqui é muito importante, gente. Temos o contato por e-mail do campeonato. Podem tirar foto, que esse slide aqui é o mais importante. Nós estamos respondendo todos os e-mails do campeonato. Tanto eu quanto o Lindon. Alguns ontem e anteontem eu ainda não respondi, mas eu já encaminhei, porque algumas pessoas enviaram e-mail solicitando questões de plataforma. Então, por exemplo, login, senha, tiveram que trocar o líder, não conseguiram indicar o líder. Essas questões de plataforma têm que ser enviadas para a informática. Até apareceu um acento aqui, mas não tem um acento, tá? O corretor colocou esse acento aqui, mas é informática@domelder.edu.br. Ali vocês podem enviar dúvidas sobre a plataforma, sobre o sistema. E para o csi@eng, vocês podem enviar outras dúvidas sobre as etapas do campeonato, sobre as formas de participar e etc. A gente está sempre à disposição, tá bom? Aqui eu coloquei também a nossa equipe, comissão organizadora, eu, o professor Plínio, o professor Cristiano Lacerda, infelizmente não pôde participar hoje, porque ele tinha um outro compromisso, mas enviou o Diego, que vai nos ajudar. A professora Ana Célia, representante da direção na nossa comissão,
O Lindon, que é o estagiário do CSI, também aluno da nossa escola, tem nos ajudado com o retorno dos e-mails e com todos os acessos, tá bem? Aqui também eu gostaria de acrescentar o professor Fischer Stefan, que nos ajudou com as provas do Campeonato de Matemática. E estamos todos à disposição. Uma outra informação importante é que no site da ENGE, vocês podem acompanhar todas as informações. Toda vez que tiver uma marca, uma data, um prazo, a gente vai colocar lá uma comunicação. Então, fiquem atentos, acessem para ver se tem alguma novidade. Existe um slider no site da ENGE, que é um banner grande que fica passando. Ali a gente coloca as informações principais. Então, sempre que puderem, entra lá, dá uma olhadinha, vê se tem algo novo. Geralmente tem um link para acessar a plataforma, para acessar o Simpla, como hoje, tá bem? E também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook do CSI, e no Instagram e no Facebook da ENGE, vocês conseguem ver todas as marcas, todas as datas, as novidades do campeonato, tá bem? Se quiserem postar foto hoje e nos marcar, vai ser um prazer, a gente reposta com alegria, tá bom? Bom, a professora Ana Célia já mencionou, mas eu preciso lembrar, esse campeonato terá como prêmio uma viagem para a NASA, e o segundo lugar também um prêmio muito bacana, uma viagem para o Memorial Aeroespacial Brasileiro, que fica em São José dos Campos, em São Paulo. É uma excelente oportunidade, porque aqui a gente está contemplando também os professores treinadores. Os professores merecem também esse prestígio, esse reconhecimento pelo trabalho prestado, né? Então, eu acho que é valioso, vai ser muito interessante, a gente vai arcar com todas as despesas. Espero que vocês estejam empolgados com isso e se dediquem bastante, porque, como a professora Ana Célia falou, ganhar, é claro, é muito bacana, mas é um detalhe. Mas esse processo ele tem que ser um processo de construção, que vocês aprendam, que vocês se divirtam, que consigam desconstruir o medo da matemática e essa dificuldade que muitas vezes ela parece ter, mas que, na verdade, é um pouco mais tranquilo do que parece. Além das viagens, a ENGE também vai oferecer as bolsas de estudo. Então, são 70 bolsas de estudo para engenharia civil e ciência da computação. Aqui nós também estamos contemplando os professores. São 30 bolsas para cada curso destinadas aos estudantes e 5 bolsas destinadas aos professores. No caso dos professores, essas bolsas vão ser destinadas, os professores receberão as bolsas com base na nota no vestibular da ENGE ou com a nota do Enem, tá bom? Agora, no caso dos alunos e estudantes, eles vão passar também por uma análise de desempenho durante o campeonato. E é aí que o Plínio falou que eu vou entrar aqui para falar com vocês. Essa análise de desempenho ela é importante por 2 motivos. Primeiro, para nós, enquanto instituição, para que possamos observar qual foi o aluno que mais se dedicou, que mais teve comprometimento com o campeonato, porque esse aluno merece uma atenção especial em relação à bolsa, não é? Mas também para o professor treinador, porque o professor terá que escolher, junto com a direção, 2 alunos dessa equipe de 10 que vão representar a escola na etapa final da competição, que acontecerá no dia 5 de outubro. Então, são critérios bem objetivos que vão ajudar o professor nessa decisão, nessa escolha. E aos alunos que estão aqui, eu sugiro que vocês se dediquem muito para tirar uma nota máxima nessa análise de desempenho, porque ela vai ser bastante importante no final. As análises de desempenho vão acontecer em 2 prazos. A gente vai disponibilizar na plataforma. Então, a gente está recebendo alguns comunicados, por exemplo, e-mails de professores pedindo para a gente indicar o líder na plataforma. Não tem jeito, a gente não tem esse acesso. O próprio professor precisa entrar na plataforma e fazer essa indicação, porque o acesso do professor é diferente do meu. Que mesma coisa. Então, a escola vai ter que entrar na plataforma mesmo, não dá para fazer isso por e-mail, tá? E entrar lá até o dia 19 e até na primeira avaliação, isso aqui vai acontecer exatamente após o primeiro desafio, durante o segundo. E dia 27 de setembro a gente vai ter terminado já a etapa de exercícios. Vamos avaliar esses alunos nos 2 momentos, se eles se dedicaram nos desafios e depois se dedicaram nos exercícios. É uma forma também da gente ser mais justo e observar os alunos que tiveram mais afinidade com cada uma dessas atividades. Então, haverá uma média, a gente vai fazer uma média que vai valer no final 100 pontos. Aqui eu coloquei uma tabela
inicial, que a gente já começou a construir com relação a esses critérios que serão avaliados. Eu lembro que essa tabela ainda pode sofrer alguma alteração. A gente pode acrescentar aqui alguns critérios ainda, mas para vocês entenderem, imaginarem como é que vai ser mais ou menos essa avaliação na plataforma. Assiduidade, participação nas reuniões da equipe, na elaboração das soluções. O grau de participação, quer dizer, o aluno vai na reunião, mas ele realmente atua, ele está se dedicando, ele está estudando em casa, ele está procurando ajuda com outra pessoa. O trabalho em equipe, como que esse aluno consegue se articular, se ele consegue compreender, se ele consegue abrir mão das suas ideias, escutar o outro, se ele consegue ser colaborativo. Iniciativa e produtividade, quanto que esse aluno está ali na zona de conforto, ou ele está buscando algo mais. São habilidades muito importantes para o desenvolvimento do aluno, um futuro profissional. Então, o professor vai avaliar como péssimo, ruim, regular, bom ou ótimo. Passei rapidinho aqui, mas vou voltar para lembrar que essa análise vai ser feita por 3 atores. Não só o professor treinador vai avaliar os alunos. Aquele líder que vocês estão indicando vai avaliar também. Então, ele vai avaliar os seus pares ali, os outros companheiros do grupo e a si próprio. E também o diretor ou o professor orientador, no caso das escolas do Ecodom. Alguém da direção, alguém que esteja por fora, vai avaliar o desempenho dessa equipe. Tá? 3 atores para a gente conseguir fazer uma média e ser mais justo, para que não haja ali uma parcialidade. E isso vai ser relativo a 40% da bolsa de estudo. Vou explicar isso um pouco melhor. Então, das 30 bolsas para cada um dos cursos, 20 bolsas serão de 50%, 5 bolsas de 75% e 5 bolsas integrais para os 2 cursos durante os 5 anos. Os estudantes do 3º ano vão ter a seguinte nota final para a bolsa. 60% vai ser correspondente ao vestibular ou ao Enem. Então, esse aluno ele precisa se inscrever no vestibular da ENGE, ou pela nota do Enem, ou pela prova mesmo, ele precisa vir, fazer o processo seletivo, e depois ele vai dizer, olha, eu participei do campeonato de matemática. Por isso que nós pedimos para inscrever pelo CPF. Daqui a pouquinho a gente vai soltar uma atualização cadastral, para que vocês entrem e confiram se os alunos estão cadastrados com a data de nascimento correta, com o CPF correto, porque se o CPF estiver digitado de forma errada, depois esse aluno não consegue viabilizar a bolsa, tá bem? Então, os 40% a gente vai avaliar lá na plataforma qual foi a análise de desempenho. Se o aluno foi ótimo em todos os critérios, em todas as avaliações, poxa, ele já tem quase metade dos pontos para conseguir a bolsa. Os melhores alunos, os mais pontuados nesses 2 conceitos, ficam com as bolsas de 100%. E assim por diante. Pessoal, olha só, essa questão de vir fazer o vestibular ou a nota do Enem são excludentes. Se você se inscrever para fazer o vestibular, aí você tem que vir fazer a prova, sim. Se você optar lá, na hora do processo seletivo, optar pela nota do Enem, você não precisa vir na escola. É a sua nota do Enem. Né? Se, no caso do vestibular deste ano, você vai poder entrar com a nota do Enem de 2018, 2017 ou 2016. Normalmente são 3 anos, tá certo? Então, ou faz o vestibular ou se inscreve. Se for pelo Enem, não precisa vir fazer a prova. Ok? E eu explico isso porque, às vezes, o pessoal se inscreve pelo Enem e vem fazer a prova, mas não precisa. Ok? Muito bom. No caso dos estudantes do 2º ano que estão participando do campeonato de matemática, eles não podem concorrer à bolsa agora para 2020, porque é necessário primeiro que eles concluam o ensino médio. Depois eles vão entrar ainda com o mesmo cadastro do CPF, eles poderão concorrer a essas bolsas no ano seguinte, quando eles completarem o ensino médio, desde que eles mantenham o vínculo com a escola, tá bem? E desde que o cadastro do CPF deles esteja correto, que aí a gente consegue voltar e acessar o nosso banco de dados. E aí esse aluno vai seguir a política vigente de bolsas do ano. Aqui eu estou contando para vocês como vai ser em 2020, tá bom? E aí, em 2021, a gente vai ter que revisar como serão essas bolsas. Como eu falei para os professores, são 5 bolsas, 3 de 50%, 1 de 75% e 1 bolsa integral para cada um dos cursos de graduação.
E a composição da nota vai ser 100%, ou pelo vestibular da ENGE ou pelo Enem. Bom, agora eu vou passar aqui a palavra, vou convidar o Diegton Rodrigues, que vai falar para a gente um pouquinho sobre a plataforma. E eu acho que essa vai ser a parte aí que vai solucionar a maior parte das nossas dúvidas, né? Muito obrigada. Bom dia para todo mundo. Meu nome é Diegton. Eu estou aqui para representar a informática, no caso, representar o Cristiano, e ajudar vocês com algumas dúvidas sobre a plataforma. Eu vou demonstrar tudo para vocês, como que acessa, como que chega até lá. Várias pessoas tiveram problemas com usuário e senha. A gente tem uma forma de recuperar a senha, recuperar o usuário através do e-mail. E vou começar aqui mostrando para vocês, primeiro, o site da ENGE. Dom Helder, tem... É muito importante para vocês ficarem sempre atentos ao site da ENGE, a plataforma, porque aqui é onde vocês podem esclarecer algumas dúvidas, mesmo sem precisar entrar em contato com a gente. Então, por exemplo, como acessar a plataforma, como tirar algumas dúvidas. Já está até postando notícias sobre hoje aqui mesmo. Sobre o acompanhamento do workshop. A gente posta várias coisas aqui no site da ENGE, no próprio site do Ecodon, socioambiental, e através da plataforma. Foi mostrado aqui para vocês o link de como chegar na plataforma, mas muita gente também tem dificuldade com o link, né? Então, pelo Google também, se vocês digitarem, como o campeonato ele tem uma parceria com o Ecodon, se vocês digitarem Ecodon no Google, o primeiro site aqui é o site do Ecosocioambiental. Se vocês quiserem anotar aí, Ecodon, porque facilita bastante chegar pelo Google. Então, aqui no site do Ecosocioambiental também vocês têm várias notícias sobre o campeonato de matemática, sobre o projeto Ecodon também. E aqui na parte de cima, onde está escrito Ecodon, Movimento Ecodon é o caminho que vocês vão utilizar para chegar até o portal. Alguns de vocês receberam esse link por e-mail. Outros, quem tiver dificuldade, pode acessar através do Google, como eu expliquei aqui, ou através do link direto. Aqui, essa aqui é a página de login do portal, então. Várias pessoas teve dificuldade de lembrar o usuário, senha, como a Aline falou. Podem mandar por e-mail para a informática, pode entrar em contato através de telefone. A gente atende até 11 horas da noite. E várias pessoas que já são cadastradas não lembram da senha. A gente tem aqui esse link, recuperar a senha. E podem digitar o e-mail aqui, e caso o seu e-mail for válido, se você tiver um e-mail cadastrado, vai ser enviado para você, usuário e senha por e-mail. Acredito que isso aqui ajuda bastante gente que está mandando muito e-mail e pedindo para lembrar o usuário. Então, a nossa plataforma ela tem 3 papéis diferentes. Tem o papel do aluno representante, o papel do professor e o papel da própria escola. Então, cada um vê a plataforma de forma um pouco diferente e tem responsabilidades diferentes na plataforma. Por exemplo, o aluno ele agora vai ter que registrar os exercícios de treinamento, o desafio acadêmico, vai ter análise de desempenho também. Isso tudo vai ser feito pelo aluno. O professor vai acompanhar as respostas do aluno, vai também fazer a análise de desempenho, e a escola ela pode também escolher o aluno líder, que é um processo que já está acontecendo até o dia 14. Eu vou ligar aqui agora com o usuário de escola para demonstrar para vocês.
tá um pouco claro, mas aqui dá para demonstrar para vocês como que a plataforma funciona. A gente tem uns menus do lado da esquerda, que é onde vocês vão usar para navegar aqui na plataforma. A gente tem o status de como que está para vocês aqui no projeto, no caso, o campeonato de matemática, se tiver tarefas pendentes, quantos participantes foram inscritos, vocês acompanham tudo aqui. Aqui embaixo a gente vai ter alguns avisos que vão ser exibidos dependendo só para o aluno, só para o professor. Tem um calendário aqui na direita também que fala se está chegando próximo de uma data final, de um evento. Aqui embaixo também vocês podem acompanhar os eventos que já passaram. Essas datas bem importantes para vocês acompanharem. E no caso da escola, ela só pode inicialmente escolher o aluno líder e pode verificar as informações aqui do gabarito também que já ocorreu. Para escolher o aluno líder com a escola, vai mostrar aqui Campeonato Estadual de Matemática, vai clicar em participantes e aí vai listar lá quem são os alunos participantes da escola. Somente os alunos que foram os 10 selecionados, que está como aluno selecionado 100, é que podem se tornar aluno representante. Então, se for feito através do usuário da escola, vai ser esse processo aqui. Logo na plataforma, vai em projetos, localiza o campeonato de competição de matemática, clica em participantes e escolhe o aluno líder. Depois que clicou aqui, vai ter que definir um usuário, uma senha e falar o e-mail do aluno. Como eu falei para vocês, é importante o e-mail para recuperar a senha. E o usuário também para o aluno lembrar. Depois que cadastrar, vai ser enviado um e-mail para o aluno, informando para ele os dados de acesso também. Vou logar agora com o usuário de professor. Então, aqui, agora eu loguei na plataforma com o usuário de professor e, diferente do usuário da escola, o professor tem um menu diferente, que é o de entregas, onde ele pode acompanhar as entregas do aluno. Clica lá no menu entregas, aqui também os avisos, como eu expliquei, o menu lá na direita. É importante também ficar atento a esses avisos, então tenta entrar na plataforma o máximo de vezes possível, porque a gente sempre posta um aviso aqui que pode salvar alguma pessoa. Clica lá, então, no menu de entregas, seleciona o projeto da competição de matemática e ele vai poder ver, vai estar separado aqui, cada tarefa. No caso, a gente vai ter a tarefa aí de exercício de treinamento e desafio acadêmico. Vai estar tudo listado aqui para eles, quando a gente for cadastrando no sistema, e ele vai poder acompanhar aqui. Então, quando que o aluno respondeu, se o status se já vai estar entregue, qual que vai ser a data de entrega. Então, o professor pode ir lá cobrar o aluno representante. E, por fim, eu vou logar aqui com o aluno representante. Eu tive dificuldade aqui porque o teclado sem fio e aí o receptor está bem longe. Então, o aluno é muito importante
esse acesso do aluno, que é ele quem vai garantir a participação da escola daqui para frente, né? Para o aluno, então, como eu falei, tem um menu diferente, que é o de tarefas. E aqui é bem importante, porque vai estar listado todas as tarefas que o aluno pode responder. Isso aqui é um exemplo, então. Uma tarefa que já foi concluída vai ficar para o aluno como esse ícone verde. Uma tarefa pendente vai ficar com essa exclamação amarela. E as tarefas que ele pode ver, mas ainda não pode fazer, fica com um X branco. Aqui vai ter a data de início e a data final para o aluno responder. Fiquem sempre atentos a essas datas, também vão estar no calendário lá na página principal. E assim que você entrar na tarefa, um clique normal entra na tarefa, a gente vai ter, então, o título da tarefa, um enunciado sobre a tarefa, e a gente pode ter alguns anexos. Então, por exemplo, como o professor explicou aqui, vocês podem ter que baixar um PDF, que vai ficar como um anexo aqui, preencher e depois enviar. No caso, vocês clicam mesmo, carrega, tudo normal, assim como é em todos os outros sistemas. E algumas tarefas, então, elas podem ter a característica de ser um formulário. O formulário vocês vão preencher online mesmo, no computador, no celular. Colocando valores numéricos, textos, vai ser definido de acordo com a tarefa. Sempre que você preenche um formulário, envia uma imagem, faz qualquer modificação na tarefa, ele vai dar um ícone de salvo aqui em cima. E aí, se vocês voltarem para essa página aqui, vocês vão ver que os dados continuam sempre salvos. E outra característica que uma tarefa pode ter, envio de imagem. Pode ser feito através do celular, pode ser feito através do computador. Vocês vão clicar aqui, escolher a imagem no computador. A imagem vai ser pré-carregada aqui. Se vocês clicarem uma vez em cima dela, ela vai ser exibida totalmente para vocês. Então, como o professor explicou, vocês podem ter que enviar a imagem, e a imagem tem que estar legível. Então, vocês conseguem, pelo ícone aqui pequeno, ver que a imagem foi enviada, mas, no caso, para garantir que a imagem é legível, vocês vão precisar clicar nela e ver como que ela está para a gente no sistema, que a gente vai ver a mesma coisa que vocês forem vendo aqui. Ou podem ter que enviar o arquivo. No caso, um Excel, um Word, o que for definido pela tarefa, vocês vão enviar. Mesma coisa. Depois que você enviou, fica aqui uma prévia, para vocês terem certeza que foi enviado. Podem clicar no X para cancelar o envio desses arquivos, caso você envie um arquivo que não tem interesse. E depois de tudo, vocês vão clicar em enviar aqui embaixo. Esse botão aqui, ele finaliza o envio. Então, como o professor falou, depois que finalizou o envio da tarefa, não pode editar. Então, estando dentro da data limite, vocês vão poder editar a tarefa quantas vezes quiser. Mas vai precisar que confirme o envio pelo menos uma vez para garantir que houve o consentimento de vocês no envio da tarefa para a gente poder avaliar, ok? As tarefas que tem pela frente, então, como eu disse, tem a análise de desempenho que vai ser feita pelo portal, tem o exercício de treinamento, tem o desafio acadêmico. O professor também vai ser semelhante ao como ele for desqualificar algum aluno, se for o caso de não participação, determinar o líder, como eu já expliquei. Tudo isso é feito através da plataforma. A plataforma ela é desenvolvida de um jeito que ela funcione bem também no smartphone. E qualquer dificuldade que vocês tiverem, a gente está atendendo telefone ou e-mail. Agora, algumas dúvidas? Pode falar. Você quer vir aqui na frente? Tá, então, tem que avisar para ele. Você vai lá pedir pro Dário? Pede o Dário lá para subir aqui. Agora a gente vai passar, então, para uma etapa. Primeiro vou agradecer o Diego, né, pela apresentação. E a gente agora vai abrir a mesa, porque vamos sentar lá eu, o Plínio, o professor Plínio e o Diego, para a gente resolver as dúvidas de todo mundo. A gente vai passar os microfones, tá? Para que todo mundo possa se apresentar. A gente só pede que as perguntas sejam o mais objetivas possíveis, tá? Para a gente dar conta de atender todo mundo. O Lindon vai ajudar com o microfone.
Pessoal, quem tiver dúvida, vai levantando a mão, por favor. Dia, eu sou Ana Clara e eu queria perguntar se, na hora de se inscrever, todos os alunos que estão na equipe, eles precisam se inscrever dentro dessa plataforma ou só o aluno líder? Só o líder. Os alunos da equipe já estão inscritos. Agora, a escola tem que entrar pelo sistema, pelo login do treinador, não é, Diego? Pelo login da escola ou do treinador. Pode pegar aí o microfone. E indicar. Você vai marcar mesmo qual é o aluno, não vai inscrevê-lo novamente, não. Não precisa colocar o nome dele de novo. Só marcar mesmo qual ele é, o líder. Quando for determinado o aluno líder, vai ser escolhido um usuário e uma senha para ele e informar o e-mail. E aí esse aluno vai representar os outros 10 durante o processo, enviando a tarefa em nome dos 10 e tudo mais. Meu nome é Marlene, eu sou professora e eu gostaria de saber o seguinte: o líder do campeonato é o mesmo líder do projeto Ecodom? Ou pode ter agora um líder diferente, ou tem que ser o mesmo? É um líder para o projeto Ecodom e um líder para o campeonato de matemática. Os dois têm acessos diferentes e cada um só responde tarefas do determinado projeto. Pode ser o mesmo, né, eventualmente, mas na maioria dos casos não será o mesmo, porque são equipes bem diferentes. As equipes não têm uma relação direta. Bom dia. Eu tenho uma pergunta. Os alunos terão acesso à análise? Se os alunos terão acesso à análise de desempenho. No primeiro momento, não, mas depois, posteriormente, pode ter acesso se tiver interesse, né, Diego? Se quiser dar uma olhada, pode. E eu estou muito rouca. Acho que esse microfone está com aqui, eu só queria... Está ruim de falar. Eu só queria entender, na hora que você falou do enviar, o aluno vai enviar. Se for dentro do prazo, ele vai poder modificar ou... Depois que ele enviou, realmente, ele não tem como modificar. É isso mesmo? Isso. Mesmo dentro do prazo, se o aluno finalizar, clicando no botão enviar, que, como alguns deles devem estar vendo, aí isso finaliza. Não pode editar depois de enviar. Ah, tá. Obrigada. Fiquem atentos aí para não finalizar a tarefa, se caso ela não for a versão final, ok? Do mesmo jeito que é importante vocês finalizarem a tarefa antes da data final. Porque se não finalizar, a gente não vai receber, né? Bom dia. Eu tenho duas perguntas. Uma que para a equipe, são 10 alunos mais o líder, totalizando 11 alunos, ou não? São só 10 com o líder. E a outra, eu gostaria de saber como que é o processo seletivo do vestibular da ENGE. Tá bom. Essa segunda pergunta eu vou pedir auxílio da professora Ana Célia. Primeiro, sobre a indicação do líder. O líder ele é um aluno da equipe, normalmente. Então, se a sua escola, independente do número de alunos que a sua escola já tem na equipe, esse líder vai ser selecionado entre os alunos já classificados. Você não vai indicar um novo aluno, não. Então, se a sua escola tem 10, ela continuará com 10. Só que agora um desses vai ser o líder. Porque na plataforma, vocês selecionaram 11. Tá. Isso aconteceu... É para deixar? É para deixar. Isso aconteceu em algumas escolas que tiveram um processo seletivo do 100, por questões de desempate. Não foi possível desempatar o último lugar. Então, nós deixamos 11, mas no final terão que vir 2, de qualquer forma, no campeonato final. E agora eu vou passar para a professora Ana Célia para falar sobre o processo seletivo da ENGE. Não precisa não. Qual foi a pergunta? Como é o processo seletivo da ENGE? O processo seletivo da ENGE ele consta de 2 fases. Né? Sai o edital para o vestibular. E o vestibular ele pode ser feito por nota do vestibular
O aluno entra lá, se inscreve, vê o dia de vir fazer a prova. A prova ela consta de questões de matemática, de biologia, de química, de história, geografia, português, literatura e uma redação. Okay? Esta é a prova. Ou o candidato pode escolher vir fazer pelo Enem, a nota do Enem. Aí ele não vem fazer a prova, porque ele já fez a prova do Enem. Então, ele vai indicar qual é o ano, né, e os dados que precisam lá. E aí a escola entra na plataforma do MEC e busca a nota dele do Enem. E aí ele é classificado, entra na classificação normal pela nota dele no Enem. Esclareci? Ok? Então, tá bom. Ele ganha mais pontos por causa de participação? Se ganha mais pontos em caso de participação, não é isso? Aham. Na verdade, a participação ela entra no desempenho, né? Então, a avaliação de desempenho vai ser um critério para escolher as duas duplas finalistas, né? Então, essa a participação entra aí no critério de desempenho, certo? Respondido? No caso, assim, quanto mais um aluno participar durante o processo, melhor ele vai ser avaliado na análise de desempenho, o que vai resultar na maior chance da bolsa. E também tem outra dúvida. Quando tipo, a gente vai atualizando as coisas na tarefa, colocando lá, preenchendo os quadradinhos, a gente vai sendo, tipo, qualquer coisa que a gente muda, vai sendo atualizado, vai sendo salva, né? Qualquer alteraçãozinha, né? Exatamente. Qualquer imagem que você enviar, ou qualquer imagem que você retirar, ou qualquer número que você alterar no formulário, tudo isso é salvo. E aí, só de ver a imagem salvo lá, já garante para você que aquilo ali é a mesma coisa que os avaliadores vão estar vendo no final. Ah, tá. Entendi. Obrigada. Pessoal, vou aqui na frente e volto aqui atrás daqui a pouquinho. Bom dia, meu nome é Kênia, sou professora. Eu gostaria de saber a respeito do CPF. Caso tenha digitado errado, tem como arrumar? Isso, nós vamos abrir agora um momento para atualização cadastral antes das férias de julho. E é importante que a gente faça isso antes do início dos desafios. E a gente vai mandar e-mail, vai colocar no site da ENGE, vai ter uma mensagem na plataforma, então fiquem atentos para que isso seja corrigido, tá? Assim como a data de nascimento, o telefone, o e-mail, que é a nossa forma de contato. Eu também tenho enviado e-mails que estão voltando. Então, os professores e treinadores, orientadores que quiserem atualizar os seus dados também é muito importante para que a gente consiga estabelecer esse contato. E lembrando também que, caso alguém não esteja recebendo os meus e-mails e as comunicações do SEM, podem enviar um e-mail para o csi@enge.edu.br para que eu possa adicioná-los com o e-mail correto lá na nossa base de dados. Bom dia. No início da palestra, a moça, que eu esqueci o nome, falou sobre que vai disponibilizar espaços e materiais tecnológicos aqui. Como funciona o agendamento e qual é a forma de contato? Tá. Tudo está sendo feito por e-mail, tá? O seu nome qual é? Aimee. Aimee? Isso, Aimee. Eu vou enviar um e-mail com as datas disponíveis, tá? Então, eu vou informar lá, eu acredito que vai ser terça e quinta à tarde. Então, isso vai ser feito também mediante agendamento, para que a gente possa receber vocês da melhor forma possível, para que a gente libere a entrada, libere o login de acesso aos computadores, tá bom? Então, eu vou enviar um e-mail. Se você tiver alguma dúvida, você pode escrever lá para o CSI, tá bem? Fiquem atentos, porque isso acontece muito com meus alunos. Quando a gente envia e-mail para muitas pessoas, costuma ir para a caixa de spam. Então, observem lá, porque às vezes vocês podem achar que não receberam o e-mail, mas está lá na caixa de spam, ok? Meu nome é Ana Paula, eu sou professora. Eu quero saber eu tenho duas perguntas. Eu quero saber, primeiro, a questão do líder pode ser trocado, né? Assim, o nome do líder, se caso, porventura, acontecer alguma coisa, a gente tem que precisar de trocar? Atualmente está aberto para vocês virem aqui e escolherem um aluno, tornar um aluno líder dos 10 selecionados. Como está tendo muita solicitação de trocar, a gente vai liberar uma forma aqui, então, para vocês trocarem. Sempre quando for determinado um líder, ele vai ter que ser gerado um usuário e uma senha para ele. O ideal é que não seja trocado, a não ser que não haja outra possibilidade. Isso, se caso precisar de mudar, a gente ainda
essa semana ainda teria como mudar ou durante o processo a gente teria como mudar depois? Acho que isso não foi determinado ainda, mas como isso é bem importante, vocês escolherem um líder e ainda está aberto o processo de escolha, a gente vai liberar o mais rápido possível para inicialmente vocês escolherem dentro da data. E aí depois vai ser o que for determinado pelos organizadores. Ok. E a questão da bolsa, você falou que era 60% da bolsa pelo vestibular ou da nota do Enem e 40% pela avaliação. Como que isso funcionaria? Assim, é peso? Vai ter uma classificação? Vai ter uma classificação. Ao invés do aluno receber 100% da nota do vestibular, então, por exemplo, se eu tirei 90 no vestibular, minha nota é 90. No caso do aluno que participou também das atividades do Ecodom, se ele tirou 90 no vestibular e 100 na análise de desempenho, então a nota dele vai sofrer ali uma média ponderada e vai ser acima de 90. Tá? Então, ele vai concorrer à bolsa com uma nota maior. A gente vai fazer uma média relacionando a análise de desempenho e a nota do vestibular ou do Enem. E os melhores classificados receberão as bolsas de maior porcentagem. Bom dia a todos, meu nome é Felipe, sou professor. Eu tenho aqui algumas dúvidas, tá? Estou aqui para sanar. Os exercícios serão os mesmos para todo mundo? Os exercícios, desafios são os mesmos? Sim, serão os mesmos? Sim, os desafios serão os mesmos. Para todo mundo? Ok, isso, para todo mundo. Okay. Em relação a isso, você falou que o exercício terá até 7 dias para serem enviados, né? O prazo é até dia 23/9. Se mandar um exercício no dia 23, a gente terá até dia 30 para mandar? Não, na verdade, é até aquele prazo estabelecido. Até o prazo, o limite é 23 do bloco. Isso. Uhum. Outra coisa, vocês poderiam dar mais informação sobre a competição final depois, porque eu acho que o ideal aqui, né, todo mundo está preparado para ela. Então, se vocês puderem dar mais informações para ela posteriormente. E outra coisa sobre as bolsas. Eu vi aqui que são 30 bolsas ao totais, né? 20 bolsas para 50%. Eu sei, assim, eu estudei em escola pública também, né? Então, eu sei como é que é difícil pagar uma faculdade. Se, por acaso, não houver demanda em relação às 20 bolsas, vocês poderiam colocar ela de 100, daria 10 bolsas de 100. Poderia fazer isso ou não? Bom, sobre a competição final, isso vai depender um pouco da quantidade de alunos que vão chegar lá. Okay? Mas a ideia é que a gente tenha uma banca, né, para avaliar a solução dos exercícios e vai ser uma espécie de mata-mata mesmo. A gente vai propor alguns exercícios e a dupla vai ter que resolver em tempo real e a gente vai analisar essas soluções. Então, basicamente, vai ser isso. A gente está elaborando algumas coisas ainda, ok? Mas, basicamente, é isso. Será online ou no papel? No quadro. No quadro? Isso, no quadro. Isso. E ela é aberta ao público externo, ok? Então, todo mundo pode estar assistindo lá. Então, professor, com relação às bolsas, a experiência que a gente tem é que elas se esgotam. Então, é claro que no futuro, se houver uma sobra de bolsas, talvez uma transferência, mas isso tem que ser definido pela comissão junto com a direção, porque esse é um processo extremamente sério, e a gente tem que pensar que as bolsas são por 5 anos. Então, é um processo bastante longo. Mas a experiência, como eu falei, que a gente tem é que as bolsas se esgotam rápido. Tá certo? Professor Felipe, né? Deixa eu só acrescentar um pouquinho aqui sobre os desafios e os exercícios. Os desafios serão iguais para todas as escolas, serão 2 desafios, né, com 15 dias de intervalo. Mas a resposta dos desafios ela não é uma resposta objetiva, não existe um certo e um errado. É uma proposta, cada escola vai adotar uma metodologia, cada escola vai analisar adotar uma forma de verificar esses dados, de contabilizar e de expressar o resultado. Então, teremos resultados completamente diferentes. Na etapa dos exercícios, nós vamos enviar sempre às terças de manhã e fechar o sistema na segunda à noite. Então, quem não enviou na segunda à noite está eliminado automaticamente da competição. E aí vão ser exercícios objetivos mesmo, continhas matemáticas.
E aí sim existe um certo e errado, pode tirar foto da resolução no caderno, pode tirar foto da resolução num quadro. Sobre a competição final, a gente está pensando, trabalhando já nisso desde agora, apesar de ser somente em outubro. Nós vamos nos dividir em salas aqui na escola e teremos uma comissão julgadora de professores convidados na área de matemática e de exatas, que vão ser os nossos jurados ali, os nossos juízes. Os alunos vão ser colocados assim para resolver as questões em tempo real na frente do público, para desenvolver as habilidades de lidar com a pressão, de lidar com o público, né, os observando, e eles vão ter que resolver as questões que serão lançadas de forma aleatória. Quem resolver primeiro, de forma correta, vai ser classificado para a próxima fase. Tá bom? E quem porventura, não conseguir resolver, aí vai sendo desclassificado, até que a gente vai chegar num grupo mais reduzido e a gente vai ter aqui uma semifinal neste auditório, mas ainda no mesmo esquema. E tudo vai acontecer no mesmo dia. Então, nós sairemos aqui no final do dia 5 de outubro, já sabendo quais são as duplas que ficaram em primeiro lugar e em segundo lugar. O papel do treinador ali vai ser só motivar a equipe. O treinador ele não pode participar dessa etapa, a não ser nos bastidores, né, como um treinador mesmo, incentivador. Meu nome é Roberta, sou professora, e pelo que eu verifiquei, que era uma dúvida minha, que o professor treinador, ele é um professor, igual você disse aí agora, né, orientador, né? Não há uma maneira de treino nisso aí, para os exercícios semanais, por exemplo? Algum nível de questões, alguma orientação de treinamento para o aluno fazer as etapas? Nós divulgamos um conteúdo programático, não sei se todo mundo teve acesso, eu posso enviar de novo lá por e-mail. Esse conteúdo programático, é uma lista dos conteúdos que serão abordados. Então, é uma forma de prepará-los. Infelizmente, a gente não tem assim um banco de dados de questões para oferecer, mas existe muito material disponível, a gente pode indicar e sugerir alguns também que já são de domínio público, tá bem? E nas próximas etapas, o professor orientador, o treinador, ele pode, por exemplo, na época dos exercícios, fornecer material para os alunos, orientá-los, ajudar de alguma forma, falar, olha, essa resolução aqui não está correta, pesquisa mais, dá uma olhadinha. O que o professor faz mesmo para ensinar? Né? Ajudar os alunos a pesquisarem mais sobre algum assunto determinado, principalmente na fase dos desafios, que eles vão ter que propor uma metodologia. Eu acho que o professor vai auxiliar demais nessa etapa, ele vai ser muito importante. Tá, obrigada. Então, você vai reenviar o e-mail do conteúdo? Eu vou enviar, né, de novo o conteúdo programático por e-mail, tá? Tá, aí, no caso, para a gente, ou para todos os alunos também? Só para os professores? Para os treinadores e para as escolas. Tá. Depois, eu posso enviar também para os líderes, porque eu vou ter o contato deles. Tá, ok, obrigada. Pessoal, estou vendo que está tendo muita dúvida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou indo por fileira. Aí, na medida que eu for chegando na fileira de vocês, vocês vão levantando a mão, até para não cansar. Tá ok? Colocaram lá na plataforma? Então fala aí. Meu nome é Yuri. Eu queria saber sobre as bolsas. São 30 bolsas lá, que são 2 faculdades, né, para seguir, 2 cursos para seguir. E essas bolsas, a gente escolhe elas ou vai ser de acordo com a nota? Como é que vai ser para ser? Tipo, são 2 e entre as 2 a gente pode escolher qual que a gente vai querer seguir? Você pode escolher o curso? Exatamente. O curso você pode escolher. Você vai participar do processo seletivo para o curso que você tiver mais interesse. Ciência da computação ou engenharia civil. Quanto a esse conteúdo programático que a Aline falou, a gente também, dentro do portal, nos avisos aqui, a gente costuma colocar esses arquivos. Então, se for o caso, acessem o portal, fiquem de olho nos avisos lá. Bom dia, meu nome é Isadora e eu sou aluna. Eu queria entender sobre as bolsas em relação a quem é do 2º ano. Bom, e aí foi como a Aline explicou, né? Vocês têm que se vocês têm um vínculo mantenham um vínculo com a escola, vocês poderão ter essa bolsa no ano seguinte, quando vocês terminarem o ensino médio, ok? No entanto, a distribuição de bolsas vai depender do regulamento vigente naquele ano, ok? E não em relação a esse ano, ok?
Bom dia, meu nome é Tamara, sou professora. Eu gostaria de saber se a proposta é que essa Olimpíada ocorra anualmente. Sim. Para funcionar como estímulo para os alunos do segundo ano, já terem ciência para o próximo ano, primeiro ano, então vai ser anual. Exatamente. Vocês são pioneiros, né? Como a professora Ana Célia falou. Essa é a primeira vez que a gente está rodando esse projeto do Campeonato de Matemática, mas a gente já está vendo como está sendo interessante. Então, a nossa proposta é que ele aconteça todos os anos e cada vez melhor, tá bom? Então, os outros alunos também terão oportunidade de participar. Bom dia. Meu nome é João Ricardo, sou professor, e eu já fiz a escolha do aluno que vai ser o líder. Só que, na hora de escolher lá, eu coloquei meus dados da senha e usuário. Como é que eu faço lá para passar os dados da aluna realmente? Neste caso, então, você manda um e-mail informando qual escola, e aí você fala que, para o aluno representante, você gostaria que o usuário fosse redefinido para tal, o e-mail para tal e a senha. E a gente muda. Ok, obrigado. É importante, sempre que enviar um e-mail, colocar o nome da escola, tá bem? Porque são muitos e-mails, às vezes eu converso com o mesmo professor várias vezes, mas eu não consigo ter certeza, me lembrar qual que é a escola dele. Então, sempre coloca o nome e o e-mail, tá? Bom dia, gente. Meu nome é Lília, eu sou professora de matemática, né? E a minha dúvida é em relação ao mata-mata, né? No dia da final. Se as questões do mata-mata vai ser com o nível de dificuldade vai ser com base nos exercícios, nos desafios discutidos. Com certeza. Essa etapa online, ela vai ser de preparação para a etapa final. Então, vai ser o mesmo nível de dificuldade. Aí vocês vão conseguir medir, né, mais ou menos que tipo de exercício que a gente está cobrando, como que é a cobrança. No desafio final, tem que escrever a metodologia no quadro? Sim, você tem que responder de forma que os avaliadores consigam entender qual a metodologia que você utilizou, ok? E no devido tempo, né? Vocês vão ter um tempo limitado lá para resolver. Então, escrevam a solução, mas contendo as informações, ok? Bom dia. Eu queria um pouco da questão do vestibular. Se pode fazer o vestibular e o Enem e decidir qual foi a nota maior, ou só pode ser definido por um? A Ana Célia vai responder essa pergunta. Pessoal, a gente gera assim uma duplicidade de dados muito grande. Então, a gente prefere que não, né? Que você, se você fizer o vestibular para vir fazer a prova, você venha, mas se você fizer o Enem, você opte pelo Enem. Mas, olha só, até lá tem muito tempo para você pensar e tomar, né, a decisão de forma mais tranquila. O vestibular é super tranquilo, o vestibular é sobre questões, né, do ensino médio, assim como o Enem, que, né, as escolas de vocês já preparam vocês, né, para o Enem. Então, não é algo assim, nenhum bicho de 7 cabeças, não, tá? Aproveito a pergunta para complementar uma questão. Para as bolsas de 75% e as outras bolsas, né, de 50% que não são integrais, o aluno também pode recorrer ao FIES, né? E, só para vocês terem uma ideia, dada a nossa nota máxima da ENGE junto ao MEC, nós somos recordistas em vagas do FIES. Só para a ciência da computação, nós tivemos 180. Então, mesmo que você não seja contemplado com uma bolsa, né, de integral, de 100%, você ainda pode recorrer a essas outras formas de complementação. Ok? Bom dia, Metânia, sou professora. Tenho 2 perguntas. A primeira é porque, além de ser coordenadora, esta semana nós fizemos uma mudança do professor-treinador, que no caso agora sou eu também. E eu não recebi nenhuma confirmação. Escola, você enviou isso para a escola ou é direto para o professor-treinador? A segunda pergunta é sobre a transmissão de hoje, né? Quando será postado esse link, até para que eu possa enviar para os outros alunos que estão participando. Tá bom? Obrigada. Quanto à primeira pergunta,
Toda escola, ela tem o usuário da escola, o usuário do aluno representante, o usuário do professor orientador e do professor treinador. Na plataforma, vocês conseguem clicar lá em projetos, participantes, e aqui vocês têm os dados de todas as pessoas que estão participando daquela escola, naquele projeto. Então, por exemplo, aqui mesmo você consegue ver quem é o professor treinador, quem é o professor orientador. E uma vez que seus dados aparecerem lá no sistema, como o papel professor treinador, isso já garante que você é a professora treinadora do projeto. Então, você não está como professor treinadora e aí você entra em contato por e-mail ou por telefone. Sobre a transmissão, né? Não foi online, mas ocorrerá. E a gente vai divulgar o quanto antes for possível, tá? Provavelmente essa semana ainda. A gente manda um e-mail, coloca uma comunicação no site, nas redes sociais. Bom dia, meu nome é Francerinha, professora. A minha pergunta é o seguinte: nas etapas dos desafios e dos exercícios, você já falou que será desclassificado os que não enviarem. Há outro tipo de desclassificação da escola? Sim, se você, por exemplo, enviar uma solução e tiver elegível, pode ser que vocês sejam desclassificados também, ok? E, como eu disse, os desafios, não existe só uma maneira de se resolver, existem várias maneiras, né, quanto à subjetividade das respostas e tal, ok? Mas tem que existir uma certa coerência na sua solução, ok? Então, nós iremos corrigir todos, ok? Então, tem que fazer um certo sentido na solução. Então, esses basicamente são esses critérios. Então, depois será a escola como classificada? Se mandará um e-mail ou quais escolas foram classificadas? Isso, sim, pela plataforma vocês terão essas informações, ok? A gente não vai conseguir, provavelmente, enviar um e-mail a todos sempre, né, ao final de cada etapa, mas pela plataforma você consegue acessar o status da sua escola. Se ela enviou, está ok, foi corrigido. Então, a gente vai disponibilizar para vocês o segundo desafio. Se a escola for desclassificada, ela não vai receber o segundo desafio, a próxima etapa. É importante seguir o critério também, né? Os critérios que foram estabelecidos. Tem um template. Então, se a escola, porventura, não seguir esse planejamento, essa programação, aí ela vai ser desclassificada também. Bom dia, eu sou a Camila e, no meu caso, eu estou participando do Projeto Ecos e da Olimpíada. Por meio do Projeto Ecos, eu também consigo bolsa nos cursos que a ENGE oferece, correto? Ou não? Sim. Sim. E aí, a gente teria que, por exemplo, seria possível juntar a pontuação dos dois projetos? Como funcionaria? Ou seriam coisas separadas? Eu teria que prestar o vestibular para escolher qual dos projetos eu vou participar? Como que funciona? São independentes, os dois eventos, né? O campeonato de matemática e as atividades do Ecodom, são independentes. Para os dois, você tem que fazer a prova de seleção. Do mesmo jeito, ou a prova do vestibular ou entrar pelo Enem. E aí, a gente ainda não lidou com essa questão, eu posso confirmar, mas eu acredito que você possa escolher se você vai usar a análise de desempenho do campeonato ou do Ecodom, mas eu posso confirmar para você com precisão depois. Ok, obrigada. E em relação ao vestibular prestado aqui, a gente pode escolher as notas do Enem só dos anos anteriores, ou é possível, tipo, o que a gente vai prestar esse ano também, tem como... Olha só, a desse ano fica complicada porque a prova é normalmente em novembro, não é isso? Prova do Enem. Então, até lá, é possível que você não tenha a nota deste ano. Tá? Então, por isso que a gente pega dos anos anteriores. Mas aí o que você faz? Faz o Enem, se prepara para o Enem esse ano, bacana, né? Porque se tiver um outro processo seletivo, por exemplo, lá no final de janeiro do ano que vem, se já tiver a nota do Enem, você entra com ela. Ok? Ah, tá. Obrigada. Nada. Bom dia. Eu sou Cíntia, eu sou professora de escola estadual. E queria agradecer a Ecodom, queria agradecer vocês por essa iniciativa, porque é muito bacana. Os meninos
ficaram muito motivados em aprender matemática. A gente conseguiu reunir uma equipe de 10 alunos para estudar e, assim, foram aparecendo cada vez mais, procurando saber mais sobre o projeto, procurando saber mais sobre o que é, o que está acontecendo, né? Que iniciativa é essa, que concurso é esse que dá uma viagem para a NASA. Então, foi super motivador. As perguntas que eu tinha foram sendo respondidas aí aos poucos, mas uma questão que eu coloquei aqui foi sobre a bibliografia. Se existe assim, algum autor assim, específico, né, dentro daquele conteúdo programático, eu ainda não dei uma olhada, sei lá, Iese, Elon, Dante, alguma bibliografia específica ou não? Meio... A gente vai indicar algumas referências para vocês, mas é importante que vocês saibam que as questões serão a nível do que as escolas realmente estudam, ok? Aquelas matérias básicas mesmo, do que realmente a escola estuda. Então, eu acho que, para quem estuda bem, aquilo eu acho que vai estar preparado, mas a gente vai oferecer algumas referências, ok? Desculpa? Isso. Professora, muito obrigada pelo seu depoimento. Isso é muito importante para a gente, porque esse é o objetivo principal do campeonato. Desconstruir essa ideia difícil da matemática, fortalecer, estimular os alunos a procurarem cada vez mais. A gente percebe que há um desencanto, né? Infelizmente, com a matemática. Os nossos alunos chegam no ensino superior totalmente desmotivados com as disciplinas de cálculo. Às vezes, têm interesse pela engenharia ou pela ciência da computação, mas tem aquela barreira com a matemática. Então, que bom, a gente fica muito feliz por isso. Obrigada por compartilhar esse seu sentimento com a gente. E eu gostaria de te convidar para, no final, conversar comigo um minutinho, que eu gostaria de registrar essa sua mensagem. Que vocês tenham muito sucesso, todas as escolas consigam descobrir esses talentos escondidos por lá. Desculpa, era mais ou menos essa a minha pergunta, até que a gente recebeu o estatuto, né? Pelo menos eu, pelo WhatsApp, através da orientadora nas nossas escolas, e a prova que a gente fez eram 20 questões exatamente bem básicas sobre matemática. E eu queria saber até que ponto chegariam nessas questões, se eram até mais ou menos a Olimpíada Brasileira de Matemática, de nível assim de matemática, ou se continuaria nesse nível mais básico mesmo. Mas vocês falaram, né? Então... a gente vai tentar mesclar. Na verdade, lá na prova do campeonato, a gente tinha algumas questões um pouco mais difíceis, algumas mais contextualizadas, outras mais de lógica, né? E a gente fez uma seleção aleatória no nosso banco de dados para gerar as provas para cada escola. E agora eu acho que você vai conseguir perceber um pouco desse nível que a gente vai cobrar na etapa, principalmente dos exercícios de treinamento. Mas a gente vai tentar mesclar com níveis de dificuldades diferentes, mas é importante que seja sempre dentro do contexto de vocês, para que não seja algo impossível de realizar. Tem que ser possível. Tá. Obrigada. Olá, meu nome é Kaique, eu sou o líder da minha equipe. Eu tenho uma dúvida relativamente básica. Quando for clicar lá na caixa de enviar, vai aparecer alguma caixa de diálogo referente a você tem certeza se vai enviar isso? Ou automaticamente, quando você clicar em enviar, vai confirmar e não vai ter mais volta? Não sei se vocês estão conseguindo ver nos monitores aí, como que eu estou mostrando aqui. Sempre que vocês forem fazendo uma mudança aqui nos formulários, isso vai gerando uma mensagem de que foi salvo. Porém, somente quando o ícone aqui estiver verde, quer dizer que foi enviado. Enquanto tiver exclamação, quer dizer que está como rascunho ou ainda está em aberto. E assim que vocês apertarem no verde lá embaixo, isso vai retornar para a página anterior, mostrando que a tarefa foi enviada por definitiva. Bom dia, meu nome é Leonardo, eu sou professor de matemática da equipe da escola lá. Aí eu estou com duas dúvidas. A primeira é porque pelo login, meu login, eu não consegui indicar o líder.
Aí foi pelo login da escola, então, porque eu pedi a orientadora do projeto para poder indicar o líder. Foi informado que tanto o treinador, o orientador e a escola conseguiriam determinar o líder. Pelo que eu sei hoje, somente a escola está conseguindo, mas a gente vai, se for o caso, a gente vai liberar para o professor também durante a semana. Seria bacana porque, por exemplo, eu não tenho acesso ao login da escola. Aí eu fiquei, inclusive, eu mandei os prints lá para a orientadora. Aí ela, mas que estranho, eu vou mandar na informática. Pois é, porque o meu não aparece essa caixa de participantes. Aí durante a semana vai estar certinho para os professores também. Então, diante disso, a função de desclassificar o aluno durante a etapa vai ser na mesma caixa de diálogo de indicar o representante? Aqui no sistema, a gente consegue listar quem está participando através do projeto lá. Então, são esses cards com o nome, e-mail, telefone. Então, por aqui que é feito o controle de quem está participando, quem é o orientador. Então, pode ser que futuramente por aqui mesmo que vai ser desclassificado. Aí vai disponibilizar futuramente, então, essa caixa de desclassificar, né? Não, mas aí vai ser a de classificar. Você vai marcar ali quem são os 2 que vão participar da final. Não, eu falo de desclassificar durante as etapas. Tá, por exemplo, um aluno não está entregando nada, não está fazendo nada, não está interessado, aí eu quero, tchau. Não, mas aí o professor não precisa fazer isso pela plataforma. O professor tem seu próprio controle. A análise de desempenho dele vai ser ruim. Tá. Então... A análise de desempenho dele é ruim, então ele não vai concorrer à bolsa, provavelmente. Ele não tem chance de conseguir uma boa bolsa. E, no final, o professor já sabe que não pode contar com ele para escolher os 2. E a análise de desempenho é feita aqui na plataforma. Então, vai ter uma opção aqui de análise de desempenho, tanto para o aluno representante, quanto para o professor, quanto para os organizadores do evento também. E aí, o aluno que tiver com uma análise muito ruim não vai colaborar mais para frente. Tá. Uma outra dúvida é a questão da semana lá dos exercícios de treinamento. Vocês colocaram 10 de setembro até o dia 23 de setembro, né? Aí, no caso, a primeira quantidade de exercícios, vocês têm essa noção de quantidade de exercícios? A gente ainda não fechou exatamente esse número, mas não serão muitos. Tá? Assim, a gente está pensando em algo que consiga ser realizado ali em 7 dias mesmo. Tá, mais ou menos uns 100. Quê? Mentira, estou brincando. Uns 10, né? Depende do nível de dificuldade, complexidade. Entre 5 e 10. Nossa, uns 5, show de bola. Beleza. Mas deixa eu te falar. Né? Mas aqui, os primeiros exercícios serão postados no dia 10, correto? Correto. É uma terça, isso aí. Terça-feira. Isso. Aí, no caso, a gente tem para postar até dia 16. Que é uma segunda-feira. Isso Mesmo. Dia 17 lança outro. Isso. E a gente tem até dia 23. Isso. Aí dia 23 não tem mais. Acabou. Ótimo. Aí no dia 27 vai acontecer a segunda análise de desempenho e no dia 2 de outubro a indicação dos 2 que virão para a final. Então o professor tem esse intervalo aí para decidir, né, quem serão os 2 alunos. Tá tranquilo. Obrigado. Bom dia. Eu queria saber se a equipe tiver menos de 10, ela é desclassificada, ela não pode participar. Acho que não, né? Se tiver menos de 10, acho que não há problema, né, Aline? Se tiver menos de 10 pessoas, não há problema, não. Tem que ter 2 no mínimo, né? Que será a dupla que vá para a final. Não tem problema. O limite é 10, ok? Só o limite. Ok, obrigada. Nada. Temos muitas perguntas? Quem mais quer fazer pergunta? Vamos tentar agilizar um pouquinho para a gente terminar às 11, tá bom? Como estava previsto. Bom dia, eu sou o professor William. Eu tenho uma dúvida, que eu acho que é preocupação de todos nós aqui que somos treinadores. A preocupação que eu tenho é o seguinte, é sobre o retorno de possíveis resoluções de questões que fica mais técnica, né? Como é que seria esse retorno para nós, professores e treinadores, sobre possíveis resoluções de questões? Por quê? Primeiro, foi colocado que são questões que terão diversas soluções, né? E mesmo para aquelas questões que têm as mesmas soluções, há divergências, né? Tem, por exemplo, questões que a gente pode questionar. Eu queria saber em que momento nós, professores, teremos esse retorno
de aceitação ou não. Ó, tem uma coisa que está certa, não está, está errado, a gente entende que não. Como é que seria isso? Em que momento isso vai acontecer? Obrigado. Bom, nós vamos corrigir, a gente pode dar um retorno para vocês, colocar um gabarito, por exemplo, mas para as questões, a gente vai considerar assim, todo o raciocínio de vocês. A gente pode dar um retorno com um gabarito, por exemplo, mas a questão dos desafios, não existe uma única resposta. Assim. Por exemplo, se você quiser fazer alguma estimativa, né? Você tem um certo, você tem um número ali de um número inicial, vou fazer uma estimativa a partir daquela quantidade. O outro grupo pegou uma quantidade um pouco maior, então a estimativa fica mais próxima da média, né? Então isso foi um pouco mais isso foi conservador ou menos conservador. A gente vai considerar as duas coisas certas, ok? E aí a gente não vai diferenciar as duas coisas, ok? Agora, se não fizer nenhum sentido, aí realmente estaria... a gente pode dar um retorno do que está errado, por exemplo. Okay? O gabarito da prova que foi realizado nas escolas, ele já está disponível aqui no site. Vou mostrar para vocês, acredito que vocês estão conseguindo ver as telas aí. Da mesma forma, a gente pode colocar lá o gabarito dos exercícios, que aí tem respostas objetivas. Então, aqui já está, por exemplo, o gabarito dessa primeira fase. Então, a gente usa a plataforma para se comunicar com vocês também, ou através de e-mail também, mas a plataforma é ideal que ela seja acessada sempre que possível, todo dia, toda semana, porque a gente coloca avisos, pode colocar os comunicados, os gabaritos, tudo. A gente usa a plataforma como meio de comunicação. Voltando à pergunta sobre a questão de estar certo ou errado, eu queria deixar claro que se por acaso você usar uma metodologia que não foi tão boa quanto um outro grupo usou, você não vai estar eliminado por isso, ok? Eu queria deixar claro. Professor Edilé, Escola João de Arruda, a coordenadora da Olimpíada lá na nossa escola, eu questionei ela com relação à substituição. Tá? E substituição eu estou falando de eventualidade. Por acaso, algum aluno está dentro da equipe e por algum motivo precisou desligar da escola. Existe essa possibilidade, existe um prazo. E outro detalhe, nós não tivemos acesso à nota estrita da prova de seleção, nem tampouco o desempate. Se houver essa possibilidade, como pode ser feito? Depois você responde sobre a nota da prova, tá? Sobre substituição do membro da equipe. A gente não vai fazer a substituição, porque eu acho que isso vai até ajudar o professor treinador. No final, ele precisa escolher 2 dos 10. Então, se um deles desistir, já fica com uma equipe mais próxima de 2. A não ser que essa escola tenha 2 alunos. Então, se ela tiver 2 alunos classificados, nenhum dos 2 pode desistir, tá bom? Porque aí vai ficando muito difícil o processo. Assim, toda hora a gente tem que ficar acessando a plataforma, o sistema para modificar. E não tem necessidade, porque uma equipe de 8 trabalha muito bem, de 7, de 5. Dependendo dos membros dessa equipe, trabalha até melhor do que uma equipe de 10. Quanto aos resultados... a prova ela foi aplicada lá nas escolas, o gabarito está aqui, então, por exemplo, se você tem uma reclamação quanto a um aluno que não concorda com a nota dele, a gente está usando a plataforma para divulgar o gabarito, para divulgar as notas também, assim que for possível, e através de e-mail a gente esclarece dúvidas também, e-mail, telefone. Então, se você teve um problema e uma dificuldade com a realização da nota, ou não está concordando, a gente está atendendo aqui até 11 da noite. São escolas diferentes, provas diferentes. Cada escola tem um gabarito, porque cada escola recebeu uma prova diferente. Nós fizemos um banco de dados grande com muitas questões e geramos provas diferentes com questões aleatórias, ordem de alternativas diferente, etc. Mais alguma dúvida? Bom dia, meu nome é Sara e eu sou líder da minha equipe.
E eu gostaria de saber que vocês disseram que tem mais de uma forma de solucionar os exercícios. Se a gente achar, a gente pode mandar as duas formas que a gente conseguir? Não, mas aí não é no exercício, não. O exercício tem uma forma só. Tem uma resposta. Aí você pode escolher. É no desafio, porque o desafio vai ser para resolver um problema real. Então, cada um pode ter uma resposta para um problema real, ou uma solução, uma proposta de modificação, uma proposta de alteração. Tá bem? Agora, a etapa de exercícios é resolver mesmo uma continha, uma equação. E aí, se tiver mais de uma forma e chegar no mesmo resultado correto, não tem problema, pode resolver de uma só. Mas no desafio tem que ser... O desafio vocês vão propor uma metodologia para resolver um problema. Por isso que tem respostas diferentes, mas a gente vai avaliar alguns critérios. E esses critérios vão estar bem descritos lá quando a gente postar o desafio. Tá bom, obrigada. Vocês falaram que foi mais de um gabarito que foi, né? Só que o gabarito que foi, por exemplo, para a gente, que a representante daqui da ECO, que representa a escola, enviou para o nosso grupo, a gente pode confiar nele? Porque eu enquanto professora, ou outro professor está aqui também, nós discordamos de um dos gabaritos. Pode ter acontecido que o gabarito foi errado para a gente? Então, como isso é um sistema eletrônico, então os dados foram armazenados para a gente e na hora foi gerado o gabarito através de um processo eletrônico automático, que são várias escolas, várias provas, várias questões. Pode ter acontecido, então, de você não concordar com o gabarito, aí você entra em contato... Eu até perguntei no grupo que a gente tem da Ecodom, que a gente tem representante aqui da faculdade, se teria como entrar com recurso, porque eu não concordava com o gabarito. Aí eu queria saber se existe essa possibilidade também lá. Sim, né? você entra gente em contato. Entrar com um recurso, entra em contato. Discordando, mostrando a nossa solução. Você pode entrar em contato com a gente vai reavaliar a questão, ok? E vai avaliar qual seria a solução, a sua solução, por exemplo, e a gente tenta chegar num consenso. Aí seria okay? pela plataforma ou por e-mail? Tem um espaço na plataforma? Não necessita. Tá, pode ser por e-mail. Então tá ok. Obrigada. Professora, é importante a gente marcar também a separação entre o campeonato e as atividades do Ecodom. Porque, realmente, o professor que é orientador do Ecodom, o professor nucleador, muitas vezes ele não consegue acompanhar essas demandas, porque ele não está diretamente envolvido com o campeonato. Então, sempre que tiver essas dúvidas, pode mandar para a gente lá no e-mail csi@enge.edu.br, que aí a gente vai reavaliar, com certeza pode ter acontecido algum problema, pode ter acontecido um engano. Tá, pode ser, não tem problema não. Então, manda para a gente, porque até ajuda a melhorar o nosso processo, tá bom? Bom dia, meu nome é Camila e eu queria saber se na atividade final os dois alunos irão resolver o mesmo problema e ao mesmo tempo, e no mesmo lugar, ou irão para outras salas, serão em salas diferentes. Os dois alunos eles estarão no mesmo lugar e eles vão juntos resolver o problema. Okay? Eles vão pensar juntos o problema. E é claro que na hora de escrever o problema ali, a solução, um aluno só pode escrever, certo? Mas vão pensar junto a solução. Bom dia, meu nome é Guilherme. Gostaria de saber, por exemplo, se eu fizesse o Enem esse ano, porém eu não quisesse utilizar a nota dele para poder entrar na faculdade, e fizesse novamente ano que vem, eu teria a possibilidade de guardar a nota do projeto? Você é do segundo ano? Não, sou do terceiro. Você é do terceiro? Sim, é aquilo que a equipe colocou, né? Mantendo um vínculo com a escola. E como manter esse vínculo com a escola, nós vamos propondo atividades depois, encaminhando e-mail para eventos, com a sua participação. Agora, é muito bom, quando da época, você mandar um e-mail colocando, né, todos esses dados. Tá certo? Se o cadastro vai ser feito pelo seu CPF, quando você entrar, só você indicar. Vamos passar agora para a última pergunta, pode ser? Tem mais uma? Se apareceu lá a última. Ali, linda.
A partir do momento que o gabarito ele é enviado dentro da plataforma, cada escola vai receber o gabarito da prova que foi aplicada dentro da escola ou vários gabaritos e a gente tem que entrar e ver qual é o nosso. No caso, o gabarito já foi enviado, cada escola recebeu o seu referente gabarito. Então, acho que a gente pode fechar esse momento. Nós agradecemos pela participação. Eu acho que a professora Ana Célia vai querer falar mais algumas palavras. Agradeço ao professor Plínio, Diegton, pelas contribuições. Eu queria só destacar um número aqui. Nós tivemos inicialmente 226 escolas inscritas, todas as escolas estaduais de Minas Gerais, mais de 5.000 alunos inscritos. Hoje, após essas etapas de classificação, temos 173 escolas competindo, 1.587 alunos classificados. Então, nós temos aí aproximadamente 1.800 pessoas envolvidas nesse campeonato. E a gente já considera que isso é um sucesso, é uma alegria. Desejamos que vocês aproveitem ao máximo a oportunidade e nos vemos em agosto, na etapa de desafios. Agora eu vou passar para a professora Ana Célia. Pessoal, vocês estão na expectativa, né, dos prêmios, né? E nós já somos vencedores por termos vocês aqui. O grande desafio para a ENGE, com o apoio da Dom Helder, é trazer o aluno do ensino médio já para uma experiência, uma experimentação do ensino superior. No caso agora das exatas, no caso do Ecodom, né, para o direito, ou seja, tanto para a área das ciências sociais quanto para a área das exatas. Então, nós já somos vencedores por termos vocês aqui. Teremos todo o carinho em responder todas as dúvidas, né? Mandem para a comissão as dúvidas que vocês tiverem e, reforçando, a professora Aline vai montar aí os dias e as tardes que a escola estará aberta para recebê-los aqui, para treinar, para estudar, para trabalhar nos computadores com a equipe e tirar as dúvidas, tá certo? Então, nós desejamos a vocês um excelente campeonato e acredito que já somos todos vencedores. Vocês na expectativa e nós aqui por recebê-los a todos. Agradeço imensamente a equipe coordenada pela professora Aline, o professor Plínio, o Diegton, os professores que estão nos bastidores e todo esse apoio que nós temos do Ecodom, da Dom Helder e do Dom Total. Um ótimo fim de semana para vocês. Muito obrigada.